Convido você, meu amado irmão, agora a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 19. Nós vamos estar lendo dos versículos 23 até o versículo de número 26. Eu quero convidá-lo para meditar nesta manhã, neste texto de Jó, capítulo 19, de 23 até o versículo de número 26. Eu quero compartilhar com você, já de imediato, e pensando nas convicções que jamais nos traem. E eu quero pensar exatamente nisto, convicção. O que é convicção? O que é a ideia de nós termos convicção? Logo mais à noite nós vamos estar falando sobre as convicções traiçoeiras. É aquela ideia que nós temos de que aquilo que pensamos é uma verdade, mas que pode ser, de alguma maneira, uma verdade que venha nos trair, porque não é uma convicção, é um pensamento, é uma certeza que, de alguma maneira, vai gerar incerteza. Sabe como que é? É algo exatamente como acontecerá logo mais à noite, e eu quero convidar você para que, de uma forma curiosa, você esteja logo mais assistindo este momento. Nós estamos na semana da Páscoa, na semana que nós vamos vivenciar a dor de Cristo Jesus, e pensarmos na morte de Cristo. Não que não pensemos isso todos os domingos, sim, com certeza, mas exatamente nesta semana nós vamos estar vivendo então a semana que alguns chamam de semana chamada Santa, uma semana santa, E nós queremos então pensar com você sobre convicções que jamais nos traem, as convicções que jamais podem deixar de existir na nossa vida, mesmo que as dificuldades surjam. Você conhece a história de Jó. Jó é um homem marcado pela sua paciência. Jó é marcado pelo seu sofrimento. Jó é marcado por uma situação em que muitas pessoas experimentam a história de Jó imaginando, o que de fato aconteceu com um homem que era justo, com um homem que era íntegro, com um homem que era reto, com um homem que fazia sacrifícios em favor dos filhos, com um homem que era temente a Deus e em todo o tempo marcou a história dele pela oportunidade de pensar: jamais meus filhos podem abandonar Deus, jamais meus filhos podem entristecer Deus. E de repente há um momento na história de Jó triste. Jó perde tudo, exatamente tudo. Jó perde seus filhos, Jó perde sua saúde, Jó perde as suas riquezas, Jó perde de uma maneira clara os seus amigos e Jó vai viver de uma maneira entristecida, vamos pensar assim, longe de tudo e de todos. Para que vocês tenham ideia, o texto bíblico diz que os amigos de Jó foram visitá-lo, mas não tiveram coragem de chegar no mesmo dia perto de Jó. Viram de longe. O estado de Jó era lastimável. O estado de Jó era de um sofrimento muito grande. E aí então eles vêm para um diálogo. E o diálogo dos amigos não favorecem Jó. Não trazem alegria no coração de Jó. Não trazem bem-estar. Era de fato uma visita que trazia o caos de acusação, de dúvida. Era a ideia de que Jó estava vivendo um sofrimento marcado talvez pela desobediência a Deus e por isso estava sofrendo. Ou seja, os seus amigos faziam com que Jó entendesse naquele momento que ele era culpado de tudo aquilo que estava passando. Jó ouviu, Jó questionou, Jó mergulhou dentro de si mesmo para tentar ouvir aquelas palavras de acusação, para pensar acerca de se em algum momento ele tinha pecado contra Deus.
Mas chega no capítulo 19 em que Jó então vai falar sobre as suas questões. Ele vai de alguma maneira queixar-se da dureza dos seus amigos. E aí, ele diz o seguinte, no versículo de número 23, ele vai dizer assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. O que ele queria que fosse escrito num livro? O que ele gostaria que fosse esculpido na rocha? O que ele queria deixar para que a eternidade fosse lembrada? A seguinte frase, ou a seguinte convicção: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Exatamente, eu quero pensar com você sobre esta convicção de Jó. Eu quero lhe convidar a pensar nesta convicção de Jó. Estamos nesta semana chamada Santa. Estamos iniciando hoje uma série de mensagens sobre este tema. Eu sei que o meu Redentor vive. Não sei se você tem tido esta mesma chama, esta mesma convicção, de entender em todo momento, apesar da pandemia, apesar dos noticiários, apesar de você estar vivendo todos os dias um bombardeio de mensagens que te deixam às vezes preocupado, angustiado, entristecido ou até mesmo deprimido. Não sei se você tem estado preocupado a ponto de vivenciar ataque cardíaco, o coração acelerado, por conta de tudo que nós temos visto e ouvido. Eu quero lhe convidar a pensar como Jó, a se lembrar nesta hora que o seu Redentor vive, a ser convidado nesta hora a deixar um legado de fé para aqueles que convivem com você. Jó estava dizendo assim diante de tudo aquilo que seus amigos tinham falado para ele: eu queria que fosse escrito num livro. Ah, quem me dera que fosse gravado nas pedras com pena de ferro. Eu sei que o meu Redentor vive. Qual era a convicção de Jó? Redentor. Você tem ideia do que significa redentor? Essa palavra redentor traz exatamente a ideia de que em meio ao desespero, em meio ao sofrimento de Jó, Jó tinha uma consciência: eu tenho um ajudador. Eu sei que o meu ajudador vive. Nos tempos bíblicos, meu amado, redentor era mesmo que um parente. No texto bíblico, o redentor era aquele que tinha afeição, que se fazia presente nos momentos de incerteza. Era aquele que era o ajudador a ponto de proteger, de defender, de ajudar, de sanar problemas de alguém que estivesse sofrendo. Então era aquele parente, sabe, aquele mais chegado que irmão. O ajudador, o redentor, era a presença daquele pai que nos traz segurança, aquele pai que nós temos, carnal, que quando nós estamos em aflição, ele chega e diz assim: não tem problema não, eu vou tentar resolver. Não tem problema não, eu vou te ajudar a vencer. Exatamente, esta era a visão de Jó. Eu sei que o meu pai, eu sei que o meu ajudador, em tempos de sofrimento, vive.
Eu sei que o meu Redentor vive. Parece que não, mas Ele está no controle. Ele está para me proteger. Eu sei que o meu Redentor vive para me defender. Eu tenho a ideia exatamente, sabe de quê, meu irmão? A ideia é que nós precisamos vivenciar isto. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele veio para ser Senhor. E quando Jó está falando sobre isto, veja em seguida o que ele diz. E por fim, o Redentor, não ele, por fim, o meu Redentor se levantará sobre a terra. Sabe para quem ele apontava? Ele apontava para a pessoa de Cristo Jesus. Ele apontava para a pessoa do Senhor, que através do Espírito Santo já trabalhava a ideia dele apresentar Jesus como o Senhor que viria se levantar na terra. Iria se levantar na terra para trazer salvação aos perdidos, para trazer ao homem a verdadeira vida, para trazer ao homem a paz. Jamais podemos esquecer que o Jesus que servimos, o Filho de Deus, Ele é o príncipe da paz, este é o seu nome. É o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. O mundo pode estar vivendo a ansiedade, mas cabe-nos nesta hora entendermos, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará. Eu sei que de uma maneira especial Ele vai trazer redenção. Era isso que Jó estava dizendo. Ao seu povo do pecado, Ele trará esperança. Ele vai livrar os homens do medo da morte. Porque a morte, Jesus venceu. A mensagem de esperança da igreja para este mundo é que o nosso Redentor vive, meu irmão. A mensagem que você precisa ter no coração é entender que o seu Redentor vive. E é muito interessante quando a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse diz que chega um momento em que João está ali diante do trono e que é dado um livro, mas ninguém é digno de abrir o livro. E diz a palavra de Deus que ele começa então a chorar porque ninguém era digno de abrir o livro. Mas o anjo diz para ele, não chores. E aí apresenta, eis aí, aquele que foi morto e que vive para todo sempre. Ele é digno de abrir o livro. Meu amado irmão, o nosso Redentor vive. Ele é digno em todo o tempo. Ele é todo-poderoso. Eu tenho que ter paz, porque eu creio no Príncipe da Paz. Jesus disse para os seus discípulos, jamais vos deixarei órfãos, mas enviarei um Consolador. E o Consolador andará com vocês. E o Consolador estará com vocês. Não vos deixarei órfãos. Em outro momento, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. O mundo vive esse tormento. O mundo vive da ansiedade das notícias. Mas nós estamos inseridos no mundo, mas marcados com a presença do Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. A segunda grande lição, que entendo ser uma convicção que eu preciso ter, é que Jó vai dizer assim, e depois de consumida a minha carne, ainda em minha carne eu verei a Deus. É muito interessante a gente pensar que Jó
consegue perceber, junto com o seu discurso de sofrimento, no sofrimento, é que ele poderia morrer. Ele entendia o que era a vida. Porque quando ele perde tudo, ele diz assim, olha, nu eu nasci e nu eu morrerei. Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Jó trazia no seu coração a certeza do nascimento e a certeza da morte. Ele entendia isso. Mas mais importante do que saber que nós vamos nascer e vamos morrer é entender a ressurreição. É entendermos por que estamos vivendo sempre com a nossa convicção da redenção, do meu Redentor, do meu Pai, do meu ajudador. É porque depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Jó, de uma maneira muito especial, ele entendia sobre a visão da salvação, da contemplação do Redentor, da revelação de Deus, da vinda de Cristo. É a necessidade de nós entendermos sobre a ressurreição dos mortos, mas a ressurreição dos mortos. O sepulcro de Cristo está vazio. A morte de Cristo foi verdadeira, mas a ressurreição é a grande mensagem. Nós, como servos do Senhor, entenderemos sempre que mesmo que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfaça, nós temos uma casa no céu. O nosso Redentor vive. A esperança de vida eterna vem pela morte de Cristo. A esperança de vida eterna vem através da obediência de Cristo. A certeza da vida eterna se dá pela ressurreição de Cristo. A morte não conseguiu conter o Senhor. Ele sai vitorioso ao terceiro dia. A minha pergunta é: temer se temos um Redentor é incoerência. Viver no medo se temos um ajudador é incoerência. Somos convocados em todo o tempo a gravarmos em uma grande pedra com pena de ferro e entender que todo o tempo nós sabemos que o nosso Redentor vive. Que esta seja a sua mensagem desta manhã, que esta seja a mensagem da tua vida em todo o tempo, que você reúna com seus filhos, que você reúna com seus amigos, que você chegue diante de todos e diante do caos que estamos vivendo e ouvindo e assistindo em todo o tempo, quer através do WhatsApp, quer através da TV, quer através do rádio, através das conversas que nós ouvimos. Meu amigo, meu irmão, traga no coração a convicção de Jó. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E se ele vive, lembra da música? Posso crer no amanhã. Porque ele vive, a minha vida está segura. Porque eu sei em quem eu creio. E eu sei que ele, mesmo que a minha alma esteja pensando em desistir, ele conhece as minhas fraquezas. Mesmo que a minha vida esteja sendo consumida pela ansiedade, eu escuto ele vir e falar nos meus ouvidos. Eu vivo. Que nessa manhã você entregue ao Senhor toda a sua ansiedade e grite bem alto e glorifique ao Senhor aí na sua casa, onde você estiver nesta hora, e diga: bendito seja Deus, o meu Redentor
vive. E se ele vive, ele vai, em algum momento, se levantar sobre a terra, como Cristo veio, nesta terra, pisando nessa terra, se fazendo homem, habitando entre nós, mas com uma grande proposta de vida, e vida em abundância. Que Deus lhe abençoe, que Deus te dê um domingo cheio de paz. Não fique ansioso, mas creia que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Um abraço no coração. Que Deus lhe abençoe.